Olá, pessoal. Está no ar o nosso podcast Papo BIM. Aqui, o nosso futuro é construído em BIM. Do meu lado está meu companheiro de temporada. Estamos indo para a nossa terceira temporada, Paulo Tibutino. Vocês já devem ter visto o nosso convidado, mas eu acho que, Paulo, acho que como as pessoas podem estar vendo, nossos espectadores podem estar vendo, a gente está de cenário novo, temporada nova. Exatamente, tudo novo nessa temporada, hein, pessoal? Tudo novo nessa prazer temporada. Estar aqui com vocês de novo. Enfim, né, você falou, né, o pessoal já deve saber o nosso convidado, mas a gente vai fazer tudo uma apresentação, puxar todo o roteiro aí que a gente tem. Exatamente. E tem uma coisa, eu acho que mais importante do que isso, Paulo. Eu acho que eu não poderia começar essa terceira temporada enaltecendo, eu acho que eu diria que uma conquista, mas é algo que para nós assim foi marcante. Quando a gente grava um episódio, a gente não tem ideia. Em 2023, quando nós começamos, a expectativa que nós tínhamos com esse produto que nós temos, com essa que já é tradição hoje na CADBIM, as temporadas do podcast, nós não tínhamos ideia que nós íamos atingir 5, 10 mil pessoas nos assistindo. A temporada passada, nós tivemos o alcance de 120 mil visualizações. E isso, para nós, eu acho que é algo extremamente gratificante, né? De ver um tema e de um mercado tão nichado com tamanha relevância. Então, eu quero agradecer a toda a nossa audiência, a todos os nossos espectadores, colegas de profissão. A família é grande, como eu costumo brincar, mas obrigado a todos vocês que contribuem para esses números, tá? Muito legal, eu acho que a gente ficou bem feliz nessa segunda temporada, porque a gente trouxe muito isso na primeira temporada, né? A gente está aqui realmente para disseminar informação, né? Então, tanto com a informação que nós temos de contratos, né? De tudo que a gente pode falar, a gente sempre fala, né? Nem tudo a gente pode falar, e de todos os nossos convidados, né? Então, nós estamos aqui, todo mundo que vem aqui, a gente aprende um pouco, né? Com os nossos convidados, a gente fala um pouco de contrato, mas fala bastante de histórias, né? Sobre a engenharia, não só ali focado, né? Na parte técnica, mas sim histórias de vida aqui que a gente está vendo e é bacana ver que está sendo disseminado, né? Exatamente. Que era realmente esse o nosso objetivo e intuito, né? A gente conseguir de alguma forma, acho que o mundo que a gente vive hoje, né? A informação está na palma da mão e eu acho que nós aqui, né? Todo mundo que participou, todo mundo que participa, cada vez vai colaborando mais para essa informação e aí ser disseminada para todo mundo. E vocês não imaginam, nós tivemos o encerramento da temporada passada no final do ano e muitos podem estar perguntando como fizeram para nós. Por que vocês não iniciaram a terceira temporada antes? Gente, a gente tenta realmente preparar algo que possa ser impactante. E parece que o tema BIM, por si só, os assuntos, parece que está saturado, mas não estão. Então, a nossa preocupação tem sido sempre em identificar temas que sejam relevantes e a nossa abordagem ser também relevante para poder agregar não só no nosso conhecimento, na forma como a gente vai interagir com o assunto, mas com aquilo que a gente vai registrar e compartilhar. E exatamente por essa razão, a gente fez questão de ser o nosso primeiro assunto da terceira temporada, o assunto chamado implantação BIM em empresas e projetos complexos. Bacana, acho que é um assunto bem relevante, né? Se você fizer uma busca agora sobre como implantar BIM, se você jogar numa IA como implantar BIM, respostas diversas, muito parecidas, elas vão surgir. Mas tem situações dentro dessas respostas que nenhuma IA vai te contar da maneira que nós vamos contar aqui. Porque é a realidade, né? É o fator humano que realmente impacta e a gente vai atestar isso com o nosso convidado. Antes de começarmos a falar e apresentar o nosso convidado, Tibu, e Paulo Tibutino, Tibu... Ficou Tibu. Toda a temporada é uma brincadeira com relação ao sobrenome Tibutino. Mas eu acho que é importante dizer que, para quem ainda não nos conhece, que nós somos diretores da CADBIM, uma empresa de engenharia que nasceu com um viés de tecnologia e de implantação BIM, onde esse ano completamos agora, dia 10 de julho, completamos 18 anos de mercado. E para nós é muito gratificante ter atingido não só as marcas que eu citei, mas 18 anos de uma empresa no Brasil, com um assunto que aparentemente para muitos é inovador, é pioneiro, é recente. Para nós, a gente tomou muito mais não do que sim há 18 anos atrás, né? Exato. Então, para quem não conhece, vou deixar a sugestão nos cards e nas informações da plataforma que você estiver assistindo, www.cadbim.com.br e as nossas redes sociais.
Então, Paulo, não com mais delongas, vamos né? apresentar o nosso convidado. Posso apresentá-lo? Pode, por favor. E aí eu vou precisar de uma cola, inevitavelmente, tá? Hoje, o Papo BIM recebe Jefferson Bila, um arquiteto com ampla experiência em processos BIM e que tem um olhar que conecta prática de obra, inovação digital e padronizações técnicas. Ele tem algumas passagens por empresas como a Atier Von Ra, onde treinou mais de 150 profissionais no uso de Revit, também pela Loki Engenharia, onde atuou com modelagem, cronogramas 4D, realidade virtual, e o Jefferson contribuiu com uma base sólida na aplicação do BIM em setores corporativos, industriais e prediais. Aqui na Cadbim, a sua trajetória ganhou ainda mais força, onde o Jefferson começou como BIM Manager e hoje é o nosso gerente BIM, responsável por liderar nossas divisões técnicas e por conduzir uma das implantações mais relevantes dos últimos anos, o processo BIM da Igreja Universal do Reino de Deus, executando de ponta a ponta ao longo dos últimos 2 anos. Um convidado com vivência, visão e resultado. Jefferson, seja muito bem-vindo. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente num tema, né, do qual hoje é bem recorrente no mercado e para trazer justamente a minha vivência aí, né, que nem você falou mesmo, até a questão de... É um assunto hoje que se você jogar num chat GPT da vida, vai ter um script, vai ter, né, como se fazer as coisas, mas a vivência de fato, né, é o que dá ali, de fato, os resultados finais, né. Então, não tem uma receitinha de bolo, mas tem toda a questão de experiência ali, que é o que faz com que as coisas de fato funcionem mesmo. Jefferson, a pergunta que a gente faz para todo convidado. Tá nervoso? Estou. Está, né? Tá bom. E quando a gente tem essa resposta, eu acho que é natural, até para que as pessoas te conheçam, a gente te conhece bem, você tem sido um profissional ímpar, eu acho que o feedback da equipe, o feedback que nós temos dos clientes que você tem participação, fala por si só, e a oportunidade de te trazer, de fazer o convite, você aceitar para nós, foi também gratificante, tá? Tê-lo aqui, porque sim, a gente sabe que você vai contribuir muito. Mas antes de contribuir do ponto de vista técnico, quem é Jefferson Bila? Aonde você fez faculdade? Como é que você começou? Conta um pouquinho sobre como é que é a sua rotina fora do BIM. Tá, bom, eu comecei, na verdade, eu sou arquiteto, né, formado em BIM Morumbi. Eu finalizei meu curso, acho que foi 2018, e, na verdade, minha iniciação com o BIM no geral, né, na verdade foi inicialmente com ferramentas BIM, né. Então, o BIM hoje, para mim, é uma metodologia da qual diz sobre mais processos, né? Exato. E o meu início, eu acho, como a maioria do pessoal, começa ainda com aquela maturidade dentro de ferramentas, né? Então, entendendo a ferramenta, eu lembro que, na época da faculdade, eu estava ainda num período onde eu tinha ainda que aprender a desenhar à mão, né? Então, acho que eu estava no 3º semestre, mais ou menos, da faculdade, onde era obrigatório entregar os projetos à mão. Régua T, tudo vegetal, na prancheta, exatamente. Então, aquela questão bem arcaica, porém necessária, né? Exato. Você tem que ter, né, toda uma questão do início da representação gráfica, você tem que entender, né, como representa tudo. E fazer à mão, de fato, te dá uma ênfase maior em detalhes, né? Então, eu estava nessa fase, só que naquela ansiedade, né? Eu queria saber o que estava acontecendo no mercado de verdade. Que eu sabia que o meu futuro não era fazendo na mão, até porque naquela época mesmo já ninguém entregava nada à mão. Já existia, o forte, no caso, sempre foi o AutoCAD, né? Então, naquela época, para mim, eu precisava aprender o AutoCAD. Mas não podia mexer nada com software. É uma orientação acadêmica? Não mexe no SketchUp, não mexe no Revit? Nessa primeira fase. Tem muito essa isso restrição. Do professor, do docente, orientar vocês para que, olha, façam o tradicional. Exato. Aprendam a essência do que é projeto. Porque é tudo uma questão de maturidade profissional, né? Sim. Você tá no início, você tem que aprender o básico do básico, né? Para depois evoluindo. Então, ali, eu tinha que criar a maturidade de representação gráfica. E não seria um software que iria me ajudar, de fato, a criar isso.
O correto, de fato, seria ali fazendo à mão e tudo mais, errando, apagando. Desenho técnico mesmo, né? Que o pessoal desenho fala, né? Você tem que técnico, ter, né? Porque exato. o desenho técnico, a aula não é só você desenhar, você tem todos os princípios do desenho técnico, né? E basicamente, se você for para um AutoCAD, qualquer software, né? 3D também, você vai ter aqueles princípios imputados ali também, Exato. né? Então você precisa ter esse entendimento. O básico ali de geometria, né, de perspectiva e tudo mais. Então, essa fase de fato é muito importante, né? Mas ali como estudante ansioso, né, vendo as coisas que estão acontecendo ali no mercado, queria eu já pular um pouco de fase, né? Com isso, mesmo sendo obrigatório entregar os projetos à mão, né, comecei a fazer pesquisas básicas, né? Na época o YouTube era o forte, né? Inclusive até hoje eu uso ainda muito para isso. Como tutoriais, né? Então, comecei a ver o que tinha. E me deparei, então, com o Revit. Nisso, todo santo dia eu tentava fazer alguma coisinha, né? Porque eu lembro que não tinha muito conteúdo em português. Eu lembro que eu encontrava bastante em italiano e espanhol. Caramba. Que não era, né, uma coisa tão forte. E aí, depois, comecei a achar alguns canais, né? De brasileiros. Não tem problema citar. Não, inclusive, foi um grande marco, né? Nesse início eu lembro que eu assistia todos os vídeos, né, do Daniel Severino. Ele mesmo. E aí, assistia muito conteúdo dele, né? Então, ele fazia uns pitchzinhos, né? Uns vídeos específicos, né? E era isso que me ajudava, né? Então, só que eu fazia sem um propósito, vamos dizer assim, projetual. Porque eu estava tentando aprender a ferramenta. Então, eu não tinha um projeto para fazer, porque eu não podia entregar, né, na faculdade, porque eles não iriam aceitar, tinha que entregar à mão. Então, eu queria fuçar só, né? Eu lembro que eu estudava à tarde, então eu tinha um tempo muito vago, né, para ficar estudando. Então, eu ia para a faculdade de manhã, depois ia para aula, depois à noite também estava livre, aí acabava ficando no laboratório da faculdade também. Como tinha todos os softwares, né, no laboratório, até porque tinha pessoas, né, de outros semestres lá que tinha liberação para entregar. Sim. Então, eu tinha computadores bons para poder mexer em outros softwares. Com isso, fui lidando ali melhor, né, com o entendimento da ferramenta e comecei a tentar aplicar os projetos que a faculdade, então, dava ali no semestre, né. Então, acho que eu lembro que o primeiro projeto que eu tentei fazer isso era eu queria fazer só o auditório dele. Nossa, eu demorei uma vida, né, para entender a ferramenta, tentar aplicar esses pitchzinhos que eu pegava dos vídeos, né, para tentar montar tudo. Conseguia uma coisa ou outra ou não, só que o meu maior problema sempre era famílias, né. Então, com AutoCAD você tinha blocos, era mais fácil. Eu queria já ir pro Revit, eu não queria fazer no CAD. Você né? precisa de conhecimento para saber usar, como se fosse uma apostila, precisa do software, precisa de ter o projeto piloto para aplicar, precisa ter o acervo. Eu estou pegando analogias aqui para a gente poder replicar isso lá na frente do episódio. Ou seja, você precisava de uma implantação acadêmica para conseguir desenvolver o seu material. E tinha que fazer um planejamento básico. Planejamento básico. Naquela época, então você usava o software da faculdade, você encontrou um projeto para poder utilizar, teve que ser autodidata. Totalmente. Eu tô entendendo que é totalmente autodidata. Hoje eu falo, e é muito doido isso, né? Porque eu dou treinamento de Revit numa ferramenta que eu nunca fiz um curso sequer, né? Num quesito de me inscrever num curso, 100% de ter um certificado falando cumprir tantas horas do básico ao avançado. Não, né? Foi sempre ali na vivência. Né? Você se tornou especialista, domina o processo por cima da ferramenta, mas não necessariamente você sabe cada funcionalidade que a ferramenta possui, no sentido de ser alguém expert. Hoje eu sou especialista em Revit, eu sou expert na ferramenta. Então, você se especializou. Sim. Com o passar do tempo, mas naquela época não. Não, nada. Ali perfeito. Sei fazer parede assim. Como que faz parede curva? Aí já não sei, eu não cheguei nesse nível. Então, os meus projetos começou a ter muita limitação. Que é aquilo, né? O arquiteto desenha o que ele sabe, né, representar, né? Então, só conseguiria construir no final, né, se de fato eu conseguisse ali, né, desenhar. Então, se eu não soubesse me expressar no desenho, jamais aquilo ia ser construído. Sim. E a minha maior dificuldade naquela época era justamente como eu representar. Se fosse num AutoCAD, era mais fácil, por linhas e tudo mais.
Agora, numa ferramenta da qual eu não estava, né, habituado, eu começava a reduzir, né, o meu nível de entrega de projeto. Porque o que eu conseguia fazer era só aquilo. Eu queria fazer um auditório com a minha cobertura toda de vidro. Tá, mas como que eu faço isso no software? Exato. Não sei fazer. Como é que você né? puxa essa família? Exatamente. Exato. Então, começou a me dar umas restrições muito grandes, né, a nível de afetar toda a questão do conceito do projeto, de eu ter que mudar o conceito inteiro do projeto porque eu não sabia desenhar. Então, na minha cabeça, tava um puta projeto. Na hora que eu ia representar, falta o quê? Falta expertise na ferramenta de fato, né? Mas eu tinha que ter, então, uma gerência ali no sentido de um planejamento para me aprofundar na ferramenta ou mudar de ferramenta. Né? Então, a minha limitação ali, no momento, era a ferramenta, mas também era a questão de não ter maturidade profissional ainda, né? Porque eu estava bem no início da faculdade para poder construir um projeto de fato que fazia sentido, né? Então, a minha curiosidade me levou ao mundo do BIM no geral. Né? Então, inicialmente foi em ferramenta, aí depois eu fui entendendo que, não é só ferramenta, né? Não é a ferramenta que vai me levar, né, a mil mundos. E aí, com isso, eu fui tentando me aprimorar na ferramenta, porém vi que faltava ainda algumas coisas. E aí eu deixei um pouco de lado a ferramenta. E foquei ali na faculdade no momento que eu estava mesmo. Com isso, foi quando eu entrei como estagiário na Loki Engenharia, e lá eu já me intitulei que eu já tinha uma noção básica de Revit, né, e era uma necessidade 100% da vaga, né, da qual fui bem, né, direto em falar, olha, tenho conhecimentos na ferramenta, porém limitados a isso, não tenho de fato um curso comprovando que eu tenho, né, porém, eu juro que eu sou esforçado, eu juro que Me dê a oportunidade, a Loki foi a primeira empresa que te deu essa oportunidade de aplicar? Foi a primeira. Foi ali que você sentiu que você dominava, ou que aquilo que você... Eu acho que dominar não é a palavra, mas você sentiu que era aquilo que você queria fazer como arquiteto para sua vida? Na verdade, não. Não? Na verdade, eu estava me conhecendo ainda, né? Profissionalmente, né? Então, era meu primeiro estágio, né? Então, eu precisava entender se era aquilo mesmo, né? Tanto que eu lembro que na época da faculdade que eu estava estudando, aí, tentando entender sobre o software, chegou um momento de frustração, eu falei assim, não quero aprender isso, não quero mais mexer com isso, porque não entra na minha cabeça. Você passou por isso? Passei muita frustração. Eu olhar e falar assim, cara, isso daqui não entra. Famílias era um negócio surreal na minha cabeça. Então, era que época isso daí, Jefferson, mais ou menos? Era 2015, eu acho. Você tá falando de 2015. Exato. Então, por causa que era uma época em que, assim, você olhava pro lado, e não é uma coisa assim, né? Porque existem coisas que são necessidades, cara. Não é uma questão se eu quero aprender, eu tenho que aprender porque o mercado demanda isso. Nessa época já não, era tipo assim, cara, eu tô querendo fazer isso, mas não dá. Eu vou ir pro jeito tradicional, que é o que tá todo mundo fazendo, né? 10 anos atrás, você começa a dar uma abandonada, coisa, né? Muita coisa muda. A gente já falou isso num outro episódio. Parece, nossa, mas que tem tantas famílias hoje. E mesmo assim, tem e não tem, né? Porque ela está ali disponível não significa que ela esteja assertiva, mas isso é outra história. Não, hoje você tem o BIM Object, você vai lá, você pega famílias prontas, né? Exato. Do fabricante. Do fabricante. Pois é. Eu lembro que eu tentava fazer uma janela, né? Não conseguia, e aí eu não achava nada. E aí tinha muito conteúdo que de fato não era em português, era ou em italiano, ou em espanhol, e eu ficava lá tentando entender, para tentar reproduzir e tudo mais. Então, às vezes, uma família que se faria ali um vídeo de 15 minutos, né? Eu ficava 4 horas pausando o vídeo, indo e pausando, tentando fazer, e dava muito errado, né? Porque tem vários vídeos que são pegadinhas da vida, né? Então são os cortes. Aí você imagina se você vai seguir ali, quando vai ver não é a mesma coisa, né? Não aconteceu o que estava acontecendo ali. Exatamente. E aí, essa foi minha primeira introdução com a ferramenta, né? Em BIM. E aí, então, tinha só essa base básica, né? E aí foi quando eu entrei na Loki, onde eu fiquei assustado, né? Que aí quando você olha e fala assim, você não sabe nada. Né? Aí já começa a vir aquela sensação do impostor, né? Então, assim, pra que eu fui falar? Por que eu fui falar que eu sei fazer alguma coisa? Que eu já mexi, que eu já abri isso daqui, né? Então eu olhava pro lado, meus colegas de trabalho estagiários também, eu olhava e falava assim, cara, nunca que eu vou chegar nesse nível, né? De pegar e... Eu entrei lá pro corporativo, para fazer projetos corporativos, né? Então,
eu olhava e aí eram uns projetos surreais, né? Tipo assim, vários pavimentos, aí tinha toda uma questão gráfica também muito mais avançada do que eu tinha visto até em vídeo, né? Então começou a dar aquela assustada. Eu falei, vou ter que correr muito atrás agora para começar a caminhar junto com esse pessoal. Porque agora eu falei que eu faço. E aí, como eu tinha me comprometido, então, além de fazer o estágio, né? Aí faculdade, né? E ainda estudar o máximo por fora ali para tentar entrar no mesmo embalo ali do pessoal, né? E conseguir entregar e me manter trabalhando, né? Exato. Porque uma hora a casa cai também se você ficar muito acomodado. Então, nessa primeira fase, foi muito assustador para mim, para ser bem sincero, porque não sabia absolutamente nada, né? Então, não sabia nem o que era o BIM direito, se era uma metodologia. Para mim, era aquela inserção que todo mundo, a maioria do pessoal pensa hoje, que é o Revit O software, né? é o BIM, Exato. né? E o BIM é o Revit. Então, esse meu pensamento inicial ficou por um tempo até eu começar a desassociar e ver que, opa, não é só isso, né? Então, as ferramentas BIM, né? Tem outras, não é só o Revit, né? Não é a ferramenta, a metodologia em si, e aí eu comecei a entender que nem tudo se aplicava à ferramenta, tinha muita coisa processual também, né? Exato. E aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato. Meu foco lá era fazer as modelagens com a ênfase 100% para orçamentação. Então, se o processo não estava bem gerido, né, de como modelar, né, eu não ia ter o resultado final, que eram as quantidades exatas, né? Isso na Loki, né? Isso na Loki. Então lá você já começou a enxergar esse ponto, não só da ferramenta, porque lá eles já tinham todo um processo ali definido. Eles não usavam a ferramenta pela ferramenta, né? Não, então você tinha começou todo um ali, viés de fato. ter o seu primeiro acesso ali de falar, poxa, não é só o software, isso daqui, existe um propósito maior, né? Para isso daqui, bacana. Porque inicialmente na minha cabeça era, se eu estou fazendo no Revit, ele vai me dar a orçamentação. Então, vai ser automático, vai ter um botão. Essa palavra automático. Então, esse automático deveria ser... A gente deveria pagar uma multa toda vez que qualquer profissional que implanta BIM fala assim, só que sai automático. Deveria ser uma multa contratual. Não existe automático. É tudo automatizado. E nem sempre sai da forma perfeita como você tem padronizado na empresa. Mas, enfim... E mesmo assim, você precisa, né, de um humano ali para poder gerir. Trabalhando, né, em cima do dado, exato. Então, essa minha primeira fase foi um susto, né, e uma pressão, né, para conseguir ali me manter, né, no mercado. Então, comecei a correr muito mais atrás do que o normal, né. Então, estudando o tempo inteiro para tentar, né, entregar os projetos na melhor qualidade possível, tentando entender também quais que eram os conceitos, que uma coisa é você aplicar... você só fazer conforme o que te falaram para fazer, mas você não sabe o porquê que você está fazendo. O porquê, se você não fizer desse jeito, o que daria? Né? Então, o que eu aprendi ali foi muitos erros e acertos. Né? Então, muitas vezes vou fazer assim. Mas por ser muito curioso também, tentar entender o lado do porquê que eu estou fazendo assim. Né? E isso me deu bagagem, inclusive, para que eu assumisse uma outra área lá dentro, né? Que era do predial, né? Então, inicialmente eu estava ali no corporativo e depois, né, acabei assumindo uma outra área dentro da Loki mesmo. Na Loki você então teve essa evolução muito em função das suas entregas, de você ter conseguido correr atrás e se capacitar, e assim, é realmente uma dúvida, e até para que o nosso público entenda que muito do que a gente discute no podcast não é combinado. A Atier é uma das empresas referência para muitos profissionais do Brasil e fora dele. O teu currículo diz algo que eu acho que é extremamente relevante. Você ajudou, contribuiu e capacitou muita gente. Sim. Quanto tempo se passou da Loki nessa capacitação que você tem para poder treinar 150, 120 profissionais futuramente na Atier? Como é que aconteceu esse lapso de tempo, Jefferson? O que você apanhou muito na Loki para chegar na Atier? Como que isso se desenrolou? O que aconteceu foi que
Na Loki eu acabava trabalhando, né? Quando eu estava no corporativo, né? Tinha um time, e aí quando eu fui pro predial, era eu e Deus, né? Então, Você tinha que assumir. então eu fiquei trabalhando muito tempo sozinho, né? Então para mim foi um choque, inclusive, quando eu migrei, né, para TE, porque eu trabalhava sozinho, respondia diretamente à diretoria. E na sequência eu tinha ali, né, um monte de arquiteto, né, para poder suprir as necessidades de dúvidas do dia a dia, né, e com uma agilidade muito, muito, muito para ontem. Tinha que entregar projeto É ritmo hoje. de obra. Exato. É, Eu tenho que entregar projeto hoje. Tá dando problema nisso. perfeito. Tinha muitas dúvidas, né, do dia a dia, da qual nem eu tinha enfrentado, né, em outros projetos. Então, tinha que ter a resolução para ontem. Então, ali, o que eu cresci muito foi na questão de maturidade, né, profissional, para poder lidar com diversos problemas, né, da qual nem eu conseguiria mapear, então chegava de manhã para trabalhar sem imaginar como ia ser o meu dia, né? Então não fazia ideia quais eram as buchas que iam chegar até mim, até pelo fato que poderia ser uma dúvida da qual eu poderia ter resolvido, né, até ontem, né? Teve o mesmo problema com outro arquiteto, aí, ou se não, uma dúvida que eu nunca nem tinha visto, né? E aí você tem que ali, né, ter todo um aparanto de experiência para poder lidar com a situação, né? Porque tá o arquiteto, querendo ou não, estressado, porque tá num dia de entrega e tudo mais, né? Você recebendo uma demanda que de repente você nunca nem viu e tem que resolver, né? Tem que ter uma E decisão. você tinha que dar suporte para toda essa equipe. E é tudo ao mesmo relacionado tempo, ao né? BIM e à modelagem caía para você independente dos projetos que estavam. Sim, muitas vezes eu não sabia nem qual projeto que eu estava tentando resolver. Você tava... Eu queria resolver qual que é o problema que está É dando. o problema, né? não o projeto. Qual que é o problema, né? Então, dependente do projeto, tinha sim um problema ou processual, né? Ah, fiz isso e agora eu estou tentando extrair isso. Por que não está dando? Tá, mas como que você iniciou isso? E aí foi quando eu comecei a cair em si, que a questão de processo é muito maior do que ferramenta, né? Então, tem o BEP, tem o BIM Mandate, tem tudo, que ele direciona como se fazer, né? Só que não existe nem um certo nem um errado dentro da modelagem. O que acontece é, o que você quer extrair disso? Qual que é o propósito Qual que é o disso? propósito, né? Então, não é porque numa empresa eu fiz um 4D e eu vou usar o mesmo processo que eu extraí o 4D para essa empresa, ou até dentro da própria empresa de um projeto diferente, né? Eu não vou conseguir fazer o mesmo processo. Então, muitas vezes eu vou ter que sentar, redesenhar, né? E ali começar a rever, né? O que eu quero extrair para este projeto em específico. Então, acaba mudando muito. Então, eu acho que o que contribuiu, né, nessa minha fase na TIE foi justamente ter essas resoluções rápidas, né? Então, toda essa pressão do dia a dia de estou com esse problema, como resolver? Calma, nem eu sei. Mas vamos ter que ter uma solução aqui para ontem para poder resolver isso. Porque se não resolvermos, eu terei um problema e você também terá um problema. Então, essa dinâmica do dia a dia, né, de ser tudo muito rápido e para ontem, é a realidade hoje do mercado, né? Então, se você está principalmente num projeto piloto, durante uma implantação, acaba acontecendo 1000 coisas, né? Ah, mas você não já fez outras implantações? Como que você não previu que isso aconteceria? Exato. É impossível, né? Tem coisas que, de fato, não tem como prever, que vão acontecer de um projeto para o outro. Às vezes vai acontecer coisa num projeto que nem eu nunca vi em outros projetos, né? E aí você tem que saber lidar ali no dia a dia para ver como solucionar isso da melhor forma. Você quer fazer algum comentário? Pode fazer. Então, eu ia entrar no outro ponto já. Eu quero abordar um ponto que você falou do cliente, Jefferson. E eu quero pegar um gancho e saber muito a sua opinião, porque há um tempo atrás eu escrevi um texto, para quem é um pouco mais velho, talvez se lembre, da bolacha Tostines, biscoito Tostines, não importa, que falava, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. E um belo dia eu fiz um texto e publiquei esse texto falando sobre o efeito Tostines do BIM, aonde parece que muitos profissionais não se especializam porque as empresas não pediam profissionais em BIM,
e eu acho que nós estamos esgotando essa situação. A grande maioria das empresas hoje, quando lançam vagas, os requisitos de contratação eles já estão embutidos com profissionais que têm um conhecimento de BIM. E a gente está tentando, eu ainda não tenho, eu queria muito saber a sua opinião, a gente está tentando chegar e aguardando que o mercado comece a demandar projetos em BIM. Ou seja, o contratante final ele diga, tem que ser em BIM. E aí vai fazer com que o movimento de empresas busquem a implantação do BIM. Não, poderia ser um cenário perfeito, né, de que a inovação por si só das empresas já as capacitassem para oferecer, né, aos contratantes, mas vamos levar em consideração que não. O mercado está sendo movimentado para que empresas implantem BIM porque os contratantes estão solicitando. Você vê espaço para alguma empresa não se movimentar e não buscar a implantação BIM? Você acha que é sustentável e isso tem prazo finito para acabar? As empresas elas vão ser obrigadas a serem convertidas em BIM, porque senão não vai ter espaço no mercado brasileiro. O que você vê sobre esse cenário? Eu vejo que isso já está acontecendo, né? Então, tá meio que vindo num funilzinho, né? Devagar ou não, mas o mercado em si já está sentindo. Inclusive, já atendi um cliente justamente com este perfil, né? Da qual me procurou justamente para fazer a implantação, porque a pessoa era totalmente contra, né? O BIM. Não fazia o menor sentido. Né? Não quero, não preciso, não quero, aqui a gente sabe fazer. Isso não é para o meu mercado, do que eu atuo e tudo mais. Então, dá para ver a resistência na própria contratação. Né? Só estou fazendo isso porque o mercado está me obrigando. Porque o meu comercial aqui, senão não vende. Tá na me falaram que ali. isso... Tá na licitação, Me falaram que isso aqui eu vou ter que uma hora ou não mudar, então Sim. eu já quero começar agora. Né? E já estou com um cliente na ponta. Exatamente. Então vamos iniciar. Então, como iniciou toda a questão de processo, então a gente sabe que para fazer a implantação você não se faz em um mês. Né? Então, existe toda uma estruturação para isso, né? Um preparo, e principalmente do outro lado, o financeiro. Né? Então, é um investimento, né? E que você vai colher isso com o tempo. Então, tem toda uma questão de preparo, né, durante isso. E nessa situação em si, né, comecei a implantação e tudo mais, e aí, imagino eu que o cliente não tinha se preparado, né, o suficiente, apesar de, logo de início, né, a gente ter falado de valores e tudo mais, ter sido conversado sobre isso, que não tinha como manter a implantação, porque tinha que colocar isso para rodar logo. Bom, o ideal é com que a gente faça a implantação e depois a gente vá atrás de clientes e tudo mais para começar a rodar isso. Não, para manter ali o cliente, para manter, né, a implantação, eu preciso de fato, né, começar a rodar isso. Então, nem no meio da implantação, acho que nos 2, 3 primeiros meses, já tinha que dar um resultado. Então, assim, essa questão de pressão do mercado, eu acho que muito dos contratantes, né, de consultoria no geral, o ideal era uma maturidade de saber que isso não vai ser a ZAP, né? Então vai ter que ter ali, né, vai ter que caminhar por mais que a gente ali, né, como profissional, explique, né? Então parece que é só uma enrolação, né? Exato. Parece que a gente não está querendo fazer. Pô, eles não querem me entregar agora. Dá para fazer isso em menos tempo. A questão é, muitos, né, acabam tentando conhecer o mercado do BIM, indo em eventos, palestras. Aí começa a visualizar empresas gigantes, né, tendo grandes resultados e tudo mais. Só que não faz ideia o quanto de projeto, né, teste, né, de piloto que eles fizeram para que aquele processo desse certo. O quanto de investimento foi feito em cima daquilo para que aquilo desse certo. E aí só visualiza o resultado final. Eu quero exatamente aquilo. Não, porque eu fui num evento XY e falaram que fizeram assim, assim, assim e deu certo. Eu quero fazer a mesma coisa. Tá bom, mas o quanto de estrutura e capacitação interna você tem para que a gente consiga, de fato, chegar nesse resultado? Então, nessa situação toda, acabei tendo que, né, como a gente está ali no cliente, a gente tem que acabar fazendo algumas mudanças, né, conforme solicitações, né, do que é natural. Então, com isso, acabei tendo que, durante a implantação, meio que paralisar a implantação, mas ao mesmo tempo tentar levar ela, né, só que em atendimento direto com clientes do cliente. Né. Com isso, o que eu tinha? Uma equipe que não tinha nem treinamento. Para entregar um modelo 3D.
Basicamente isso. Porque foi vendido para o cliente ali, né? Que tinha uma estruturação, uma implantação já pronta, né? Então foi se vendido no mercado que aquilo já estava tudo consolidado, né? Então o desafio total, né? Era justamente entregar um projeto com uma equipe que não estava capacitada, porque existia, né, um cronograma da implantação para que aquilo acontecesse, não aconteceu, e a equipe teve que ser capacitada durante um projeto valendo, né? Acho que esse que é o maior terror, né? Eu vou puxar o gancho aqui, Paulo, e vou confidenciar para vocês uma situação que para nós eu acho que tem sido recorrente. Eu tenho falado muito, porque eu acho que um pouco dessa aceleração dos nossos clientes, Jefferson, eu já não delego, nem tenho a expectativa de que ele tenha, a palavra que você falou foi maturidade. Eles não têm como, é como exigir que um bebê de 6 meses já possa estar num processo de introdução alimentar. Não, ele vai passar por isso. E eu recebi essa analogia há poucos dias, até porque minha filhinha a Sofia está com 45 dias, e a comparação de um recém-nascido com um BIM, que é uma escala de evolução, de aprendizado, de amadurecimento diário. E tem uma palavra chamada expectativa. Nós, pais, somos ensinados a ter cautela e sermos cuidadosos com a expectativa de que vão ter fases de amadurecimento do seu filho, os famosos saltos. E eu comparo que o BIM ele possa seguir exatamente esses saltos de amadurecimento. E a gente precisa, nosso papel é ser o papel do Paulo, o meu, episódios como esse, de levar um pouco da calma. Sim. Não é tudo para amanhã. Exato. Uma das coisas mais gratificantes que eu tenho recebido, e eu escutei agora após, a gente está gravando esse episódio depois do BIM Fórum, onde um dos nossos clientes virou e falou o seguinte: Rodrigo, eu vi algumas palestras de empresas que demoraram 5, 6 anos para chegar no 4D. Uhum. E eu exigia de vocês, no 6º mês, de ter nomenclatura e codificação na extração da EAP. Como fui injusto com vocês. E isso não é uma situação específica, não é porque algum cliente ele é cruel com quem está implantando, mas eu acho que é uma tendência natural de que nós tenhamos que sempre que fazer tudo na pressa, Exato. no resultado, e não adianta. O mercado financeiro, trazendo um outro, o mercado financeiro, para você ter ganhos exponenciais, você leva anos e tempo. Tudo que é bem rápido é golpe, é pirâmide. Exato. Por que com o BIM vai ser igual? Sim. Eu não sei vocês, né? Vou colocar na mesa aqui até para vocês pensarem. A gente vem com um BIM aí, questão de implantação, muito nessa questão das pessoas que são mais entusiastas com tecnologia, não só entusiastas com tecnologia, mas que vê o valor lá na frente, né? Uhum. Ninguém é só entusiasta com a tecnologia, né? O cara sabe que lá na frente ele vai fazer um investimento porque ele vai ter resultados lá na frente. E eu acredito que a maioria das implantações que venham daqui para frente, ela vem muito nesse sentido já de uma cobrança. O cara está fazendo porque ele precisa. Então ele está fazendo ali no primeiro mês de implantação, isso já está linkado com um projeto que já está vendido, e é o que você falou, cara, o piloto já vai ser o projeto que a gente vai ter que entregar. E eu vejo muito mais agora no mercado, porque a gente já tem muitas exigências, muitas licitações, né? Então eu vejo muito mais a gente pegando esse tipo de implantação do que há 5 anos atrás, onde você via que a maioria das pessoas que estavam ali querendo implantar, ela via ali, né, um valor, a gente conseguia, né, ou a gente conseguia vender um valor agregado para aquela empresa. Não era uma coisa assim, cara, ou eu começo a fazer isso, ou eu vou sair do mercado, eu não ganho as licitações. Agora, hoje, a maioria das empresas, a gente vê que realmente o cara já sabe. Às vezes ele não tá numa licitação, mas ele sabe, cara, todos os meus concorrentes aqui, eles já entram nessas licitações e eu não entro mais. A motivação de sobreviver, a implantação motivada pela sobrevivência, exatamente, para nós é um dificultador. Exatamente. E para ele é um dificultador. Então, e aí eu acho que a palavra que vocês falaram aí, ela é uma das palavras que a gente vai mais ter que usar, que é setar a expectativa do cliente. Né? Sim. Porque assim, cara, eu não vou poder chegar, às vezes, daqui 1 ano e meio, 2 anos. Cara, o cara vai ir para outro, ele vai procurar 10, 15, 20 empresas de consultoria, né? Que dão implantação para chegar em alguém que fale o que ele quer ouvir, muitas vezes. Não, em 3 meses a gente vai entregar esse projeto. Essa empresa, esse cliente, ele vai ficar machucado. Sim. Exato. Vai falar que o BIM não adianta. Que não funciona. E ninguém entende bem. Exatamente. É. A implantação não foi uma implantação e tudo mais.
Claro, não houve, né, um Exato. respeito sobre o processo do que se tem que ter numa Exatamente. implantação, né? É isso que eu ia Então, comentar bastante, o processo, né, que é o que você trouxe muito. Né? É. Então não é enxergar como uma ferramenta ou o meu entregável. Cara, o modelo, né, o 3D que você tá olhando aí, que talvez seja um entregável ali, cara, a gente precisa de um processo em cima disso, entendeu? Então eu acho que essa vai ser as novas implantações, assim, né? Eu acho que o mercado daqui para frente a gente vai ter muito que traçar, né? Trazer bastante a palavra processo para dentro de implantação, né? Cara, vamos esquecer um pouco do 3D, da ferramenta, vamos trazer mais processo e setar essas expectativas. O que eu vejo é que, principalmente esses clientes, né, que buscam a consultoria, inicialmente o que a gente tem que fazer, né, como profissional, catequizar eles no nível BIM, né, para eles entenderem que o que ele vai querer para ontem é que a equipe dele saiba mexer no Revit, no ArchiCAD para ontem, para poder atender o cliente, porque ele citou que isso é o BIM, né? Só que quando você começa a questionar ele bem no diagnóstico mesmo, sobre as questões de processos atuais, você vê que tem vários gaps, né? Então, enquanto isso não ajustar, não é o BIM que vai salvar, né? Na verdade, a gente tem que rever os processos internos, né? Porque se está dando problema, se a sua dor é justamente porque o projeto está levando mais tempo, né? Está tendo prejuízo porque o cliente está pagando hora homem X e você está gastando muito mais do que o previsto. Não é o BIM que vai resolver. Ele não vai te dar, principalmente, agilidade no início, sendo que a sua equipe não vai ter nem a agilidade, nem o conhecimento na ferramenta suficiente para isso. A curva de aprendizado é bem longa. Só que aí é o que eu falo da questão do investimento, né? Então, será que você está, de fato, preparado, né, financeiramente para que os seus primeiros projetos ele não seja, né, tão lucrativos quanto você estava imaginando? Porque com o BIM eu vou conseguir cobrar mais caro, ou eu vou entregar projetos mais ágeis, eficientes? Sim. Mas aí você tem que ter um preparo da sua equipe. Você quer manter a sua equipe, né? Então, um dos pilares do que você colocou como expectativa é: eu preciso manter a minha equipe atual, preciso capacitar a minha equipe, né? Eu não quero trazer ninguém do mercado, né, que já tem agilidade, que já tem conhecimento em ferramenta e experiência. Eu quero capacitar a minha equipe. Tá, isso também tem um custo, né? Tem o custo de você não, de início, né, conseguir ter todos esses resultados, né, do que você está criando essa expectativa. Então, o que eu sempre tento levar para o cliente, principalmente nessas primeiras expectativas, é colocar um pouquinho o pé no chão, né? Parece pessimista, né? Mas não, é realista para que, de fato, isso vai voltar para mim depois. A satisfação dele vai acontecer na hora certa. Exato. Eu concordo contigo. Se você prometer muito e começar a não entregar, vem a frustração. Se você deixá-lo consciente e começar a atender até de forma antecipada, ele começar a ver aquele modelo 3D, aquelas listas começando a serem extraídas, Exato. ele começa a ter a sensação de o meu dinheiro está retornando. Fica palpável. Fica palpável. Por isso que também a gente pega uma implantação corporativa e às vezes implantações em departamentos, né? Cara, a gente vai implantar só nessa parte da engenharia aqui, e essas implantações, geralmente, você vê a satisfação do cara muito mais rápido. Porque quando você fala corporativa, cara, demora muito, né? Sim. A questão de processos, de escrita ali, onde não tem nada ainda que você tá ligando. Aí o cara às vezes fala, 3 meses, 4 meses. Cara, mas vocês têm? Às vezes abre planilhas, diagnósticos, PPTs ali, o cara, mas isso daí é o BIM? Isso daqui Cadê o resultado, né? Poxa, isso daqui eu tenho reunião gerencial todo dia, né? Porque demora realmente, né? Quando você tem ali, né, que fazer uma integração, uma interoperabilidade de vários departamentos, dependendo do tamanho da corporação, é demorado, né? Porque você tem que vir ali, né, entender todo o processo. Cara, eu preciso entender sobre a empresa, né? Quando você está falando de um departamento específico, isso geralmente você tem um produto final mais rápido, né? Então é bem difícil essa aqui. E de novo a gente volta na palavra, né? Expectativa. Quando você começa a seccionar, né? Então você pode fazer uma implantação para todos os setores ali envolvidos em projetos, né? Só que quando você começa a seccionar, não. Então, a gente atende aqui corporativo, industrial, predial, varejo, tudo, né? E se a gente fizer uma implantação somente em um setor, né? É bem mais fácil e menos frustrante, né? Exato. Porque você vai querer mexer em toda a estrutura e processo de uma empresa geral, né? Exato. Então, você seccionando e trabalhando em um único setor, né? Para que ele dê o mínimo de resultado possível, para ser como um espelho, para se aplicar para outros, essa expectativa e frustração, né, que o cliente tem ali, né, nesses momentos,
essa frustração acaba diminuindo muito, porque ela acaba tendo o resultado que ele quer, que é o rápido, né? Sim. Então, às vezes o cliente, não, eu quero implantar na minha empresa inteira, eu quero que o BIM vire tudo. Tá, mas você está preparado para, de repente, 2, 3 anos de implantação? Né? Não, mas eu imaginei que isso em 6 meses a gente... Não, então vamos começar a redesenhar. Mas né? pegando esse seu gancho, então eu vou te trazer um quiz bem fácil de responder. Eu espero que você responda fácil. Então tá, vamos considerar uma implantação... O título do nosso episódio ele é redundante e desafiador ao mesmo tempo, porque toda implantação BIM ela é complexa. Sim. Do ponto de vista de cada cliente é único, cada cliente tem um DNA, tem uma forma de trabalhar. Como que você, e agora entrando, eu acho que bem a fundo no assunto, como que você prioriza? O que você faz primeiro? Planejar um treinamento, desenvolver as famílias, fazer uma auditoria, o diagnóstico, simular um modelo 3D para entregar? Como que tem sido as suas lições aprendidas e um jeito nosso, o jeito CAD-BIM de trabalhar nos últimos anos, Jefferson, para que a gente possa até materializar uma sequência lógica para que o nosso público entenda como é a forma pautada de se fazer uma implantação? O que eu vejo na minha necessidade, né, baseando-se em experiências, é justamente a questão do olhar direto para a necessidade do cliente. Né? Então, não é uma receita de bolo, né? Porém, obviamente, existe, né, tópicos importantes que são ali direcionados para o que o cliente quer como objetivo final, que é a implantação do BIM. Né? O que eu vejo que é imprescindível iniciar sempre por um diagnóstico, uma imersão na empresa mesmo, porque eu não vou conseguir fazer uma implantação se eu não entender, de fato, qual é o core do cliente. Né? O que ele precisa, né, de fato, para se manter. Né? Então, a primeira coisa que eu faço sempre é um bom diagnóstico para entender, né, qual que é o objetivo dele, quais que são os processos atuais. Tem a brecha para se ajustar os processos atuais? Não temos tempo. Né? Só para exemplificar, o diagnóstico, quando você menciona diagnóstico, ele é um material conclusivo, que ele é pautado em entrevistas com departamentos, com profissionais envolvidos, com liderança, com operacional. Realmente você faz uma imersão dentro de cada um dos clientes e levanta um perfil, faz uma anamnese técnica de como a empresa ela emite e se comunica. Sim. Basicamente é isso. O foco principal do diagnóstico acaba sendo colher as dores do dia a dia. Perfeito. Né? Então, reunindo líderes, que aí eles vão ter as dores deles, que muitas vezes é pautado a equipe, a ineficiência da equipe, a agilidade, tudo. Tá, agora eu vou sentar somente com a equipe para entender as dores da equipe. Perfeito. Que estão direcionadas à liderança. Né? Então é sempre um cruzando o outro. Né? Então quando você... eu vejo, né, essa fase inicial da implantação... Ela é delicada. Muito delicada e é uma terapia corporativa. Porque cada um abre o seu coração, fala o que faz, o que não faz, que é culpa do outro, que não era minha responsabilidade, porque o fulano não me entrega. E aí a gente tem que... Primeiro acalmar todo mundo dizendo que a gente não está fazendo caça às bruxas. Exato, porque o pessoal acaba confundindo ninguém isso vai demitir com ninguém. Como uma avaliação de RH ou algo relacionado. De exato. Então, isso é importante, né? Porque o pessoal acaba, eu faço isso, eu faço. Acho que é pra eu responder, provar. que é falar que... Pô, mas você faz tudo, não precisa. Mas por que tá o seu processo está funcionando 100%. Aí quando você vai ver na prática, tem muito falatório, né? Eu faço isso. Tá bom. Temos algum exemplo? Me entrega. Não, mas calma, veja bem, não é bem assim. Então você já começa a ver, né, os falantes, né? E, de fato, os operacionais que colocam, né, tudo aquilo à frente. E o que eu tento investigar ao máximo nessa primeira etapa é ver justamente o quanto que a empresa, né, tem de falhas no processo que, se não tomar cuidado com isso, eu vou fazer uma implantação com as mesmas falhas. Né? Exato. Então, por mais que tenha, né, etapas direcionadas, né, que é até o que a gente inicialmente falou, pode jogar no GPT como fazer uma implantação BIM. Pode ter lá todas as etapas. Né? Mas como identificar o quão isso é válido para dentro da empresa, né? E como se aplicar.
né? Porque tem muitas coisas que a gente não consegue aplicar para todas as empresas. Se vocês fizerem um teste agora, vou fazer uma coisa que acabei de bolar, tá? Se vocês fizerem agora como implantar o BIM, muito provavelmente o GPT vai listar. Fazer um diagnóstico, fazer uma auditoria, elaborar um diagnóstico, aí tem os passos seguintes. Tem algo lá que eu falei no começo desse episódio, que é o fator humano. Uhum. Ele não vai citar algo para nós que é fundamental e fica como informação a vocês. A presença constante da liderança dizendo o que eles de fato querem. Sim. Isso o GPT não te responde, dizendo, olha, você precisa em cada uma das etapas de implantação ter os seus guardiões do processo, dizendo isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é bom, mas vocês trouxeram uma funcionalidade melhor para se comunicar. Esse parâmetro humano da liderança faz total diferença na implantação, você concorda? Muita. Inclusive o que eu sempre falo, né, tem os 3 pilares, né, da implantação, que aí você vai ter, né, processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia, se eu tiver investimento, eu compro, né? Consigo suprir isso. Processo, se eu tiver tempo, né? E pessoas capacitadas, eu redesenho. Pessoas, eu tenho que lidar. Pessoas engajadas, alinhadas, agora, com expectativas. Agora, isso daí, para mim, todas as implantações, quais que foram todas as minhas dificuldades durante implantações? Por todos que eu já passei. Sempre pessoas. Sempre pessoas. Né? Porque você tem perfis muito dinâmicos e diferentes, né? Da qual você que está ali, né, liderando a implantação, você vai ter que lidar com a alta direção, mas você também vai ter que lidar com o estagiário, né? O projetista, né? Então, com isso, são perfis que você também, né, em reunião, você acaba tendo que alterar esses personagens, né? Calma, agora eu tenho que falar com esse, eu não posso passar para ele as mesmas informações que eu passei para direção. E vai desanimar. De outros departamentos que têm outras expectativas e outros interesses. Então, os motivadores vão ser diferentes para cada, né? Então, você tem que lidar com essas pessoas durante a implantação para trazer, né, sempre ali um engajamento para que elas se mantenham, né? Então, às vezes você já sabe que a direção já te passou que vai fazer esse projeto, era só um projeto piloto mesmo, e que dali para frente acabou, né? Não tem expectativa de continuar com o BIM, porque parece não tá dando certo, ou foi cortado a verba e tudo mais. O pessoal tá super engajado lá fazendo o projeto piloto. Você não vai levar essas informações para o pessoal, porque o pessoal tá, né, animado, porque vai ter isso na empresa. Você perde, né? O seu time. Você perde. Concordo. Você perde. Então, tem que saber lidar, né? Então, durante a implantação, você tem expectativas com a direção ali de investimentos, né? Vai trocar todos os computadores, coisas básicas, né? Vai trocar todos os computadores, vai ter um núcleo BIM específico. Você não vai sentar com os projetistas, vai começar a abrir, né, essas informações, porque ou pode gerar uma expectativa tão alta que isso vai funcionar e para ontem, né, que o pessoal já começa a ficar ansioso, fala assim, então, tô trabalhando aqui em CAD, nem vou dar mais o sangue nisso, porque daqui a pouco vai vir o BIM, aí tô animado pro BIM, pro de agora que eu tô fazendo, não tem pra quê, já que a gente não vai fazer. Então, as pessoas em si, elas fazem uma mudança de cenário, né, muito grande durante a implantação, né? Então, você tem um time engajado, né? Então, por mais que muitas vezes eu entro em atendimento com o cliente, o time específico não necessariamente ali é meu, porque eu estou como externo, né? Mas se eu não mantiver aquele pessoal também engajado, a minha implantação vai ser um fiasco. Não, se você não vestir a camisa, colocar a camisa do time... Exato. Você não parece que não faz parte, parece que você não está fazendo a linguagem deles. Entendendo os problemas deles do dia a dia, né? Porque a gente falou, nenhuma empresa para fazer implantação, né? Então, as pessoas que você vai estar fazendo a reunião, ela vai estar cheia de outros problemas, cheia de outras cobranças, né? E não adianta você, cara, eu tô aqui para fazer a implantação, aí é problema seu, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento que é o que você falou, né? Vai ser a sua equipe ali, né? Você veste a camisa e eles vão ser a sua equipe para fazer dar certo também. E aí é o que eu reforço a questão. Não é um chat GPT que vai incentivar essas pessoas a trazer uma boa... Porque a implantação em si, o resultado final dela não é eu lá, né, que estou gerenciando, e sim o time inteiro, né,
que participou, que engajou, para que de fato chegasse no resultado final. Então, quando eu entrego os indicadores, muito pouco se fala sobre as minhas ações, né, operacionais, porque tudo que eu estou entregando foi operacionalizado por outras pessoas. Sim. Eu só estava ali, né, de fato, liderando, né, para que aquilo dê certo, dando os caminhos das pedras. Mas quem fez de fato foram as pessoas. Ô Jefferson, para quem está escutando até agora, vendo o episódio até agora, talvez possa ter passado despercebido que em momento algum a gente falou até então sobre treinamento, a gente falou sobre software, a gente falou sobre pessoas, processos, comunicações, desvios. Tá aí, talvez uma das maiores falhas, ou falhas eu não diria, mas talvez umas equívocos que as pessoas têm quando pensam em planejamento de implantação, de colocar os treinamentos de software como sendo uma das primeiras ações. Eu já vejo isso como um grande vício, equívoco, na verdade, né? Pelo fato de achar, justamente do que eu tinha falado no início, que era o que eu também pensava, quando eu não tinha maturidade, né? Nesse assunto, de achar que a ferramenta era importante, né? E focar 100% na ferramenta. Então, os clientes, né, leigos, acabam vindo achando que eu só preciso capacitar a minha equipe, a ferramenta. Se eles souberem a ferramenta, eles vão conseguir lidar com o processo. Curso, me dá um treinamento, né? Me dá um conteúdo programático. BIM Manager, pra quê? Né? Tá. Fora que no mercado hoje a questão do nome BIM Manager já está né, um pouco desassociada com a questão do processo. Sim, né? E sim com ferramenta. Ah, não, mas é porque eu sei Revit. Né? Então eu sou BIM Manager. Vou colocar aqui no LinkedIn que eu sou BIM Manager porque eu fiz alguns projetos em Revit, então eu sei trabalhar, né, com alguma ferramenta BIM, então posso falar aqui que eu sou BIM Manager. Tá, mas e o seu foco de processo, de fato? Exato. Né? O que você sabe sobre um processo? Né? Até questões básicas de liderança de equipe. Né? Às vezes você esteve como um colaborador que participou de um projeto com uma ferramenta em BIM, né, só que trabalhando sozinho. Né? Nessa transição, né, da Loki para a TIE, eu trabalhava sozinho. Quando eu fui trabalhar com 150 pessoas, eu vi que aquilo não era, né? Eu não conseguiria trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhava sozinho, porque muda-se um cenário de uma forma muito grande. Né? O fluxo é completamente diferente. Só que a questão eu tive que apanhar, né, na marra ali para poder ter um mínimo de maturidade para poder lidar com aquilo. Antes eu não utilizava nem Teams, Skype, nem nada, né? A não ser chamar alguém para almoçar. Vai almoçar agora? Daqui a pouco eu sou numa outra empresa onde eu tenho que começar a gerenciar como lista de espera ali as chamadas que eu tinha de mensagem no Teams, né? Então, você estar trabalhando sozinho, né? E você trabalhar em um time ou liderando, né, algum projeto, muda-se muito. Né? Então, a sua capacidade gerencial é muito diferente da sua capacidade, né, operacional. E aí, quando você troca isso, né, e aí muitas vezes o que acontece é as implantações não se manterem, né? Porque a implantação em si, ela pode ter um corte de contrato. Né? Acabou aqui. A gente fez esse primeiro ciclo, né, de implantação numa empresa. Mas como que ela ainda sobrevive? Continua, né? Isso ali, precisa de alguém. Né? Mas com alguém com foco também em processo, não só ferramenta. Né? Então, o que eu acabo vendo, né, é que, não, fulano tem expertise numa ferramenta, então é mais fácil manter isso, vamos fazer até uma implantação básica da básica, né, só do que a gente precisa, e na sequência X fulano vai tocar porque ele trabalha com a ferramenta X. Tá, mas o que você vai manter depois não vai ser a ferramenta, vai ser o processo. Você tem que proteger o processo. A ferramenta ela vai estar lá e você vai pagar sempre, né? Quase sempre o processo ele é de uma verba corporativa que não está disponível e a empresa talvez não se preparou para deixar um profissional circulando e capacitando um corporativo. Por quê? Porque aquela mão de obra tem que estar alocada em algum contrato. Exato. E se ele está em contrato, ele usa a ferramenta e ele não pensa na empresa como um todo. Exato. Porque isso é um investimento totalmente interno. É interno. Né? Mas isso antigamente, eu lembro bastante o Rodrigo comentando sobre isso, né? Como que a gente metrifica essa passagem de gestão de conhecimento? É muito difícil, porque eu tenho os meus entregáveis, tudo bem. Só que é o que você falou.
Pega toda uma equipe e fala assim, não, mas todos os entregáveis tá aí, é só vocês seguirem esse passo a passo do BIM Mandate, do PEP, e não vai sair. Por quê? Porque não tem um guardião, não tem alguém ali que tem um entendimento sobre o processo, sobre tudo, sobre tomar decisões, entendeu? Porque e muitas vezes você vai ter 2 decisões para serem tomadas, né? Um processo normal, como a gente vê de várias outras empresas, né? Então, essa parte que a gente fala sempre, esse guardião, ter essa pessoa, né? Essa pessoa, a nossa sombra ali dentro, né? Para realmente tirar isso daí, porque é uma passagem de gestão de conhecimento, né? E não dá para passar, cara, é só pegar o cara que só modela ali, você passa para ele e aí pronto, o BIM tá implantado aí. E fora também que um BEP e um BIM Mandate são importantes, óbvio, mas não é ele que garante uma implantação por anos na sua empresa. Exatamente. É mutável. Não, né? ele é para isso. Aquilo ali é o legislativo. Exato. É a forma como as regras, as normas deverão ser seguidas. Mas eu preciso ter um juiz ali, eu preciso ter alguém que verifique se aquilo está sendo de fato cumprido. E se aplica neste projeto ou não. Aí a pergunta que não quer calar, e que algumas pessoas, eu diria que a grande maioria dos nossos clientes no início, nos trazem uma questão e eu queria saber a sua resposta, sabendo um pouco da sua resposta. Mas o público não sabe. O que é melhor para uma empresa que vai implantar o BIM? Investir em alguém internamente para que essa pessoa seja capacitada no processo BIM, ou trazer alguém de mercado com conhecimento de softwares e ferramentas diversas? Eu acho que, na verdade, o que vai depender muito é do objetivo final dela. Né? Então, assim, às vezes é mais rápido, de fato, uma pessoa ser capacitada internamente por já saber os processos internos, né? São projetos específicos, né? Até eu trazer alguém, né, de fora e capacitar ela com a cultura da empresa, com os conceitos de projeto e tudo mais, né? Talvez leve-se mais tempo. Não é esse o meu objetivo, né? Tá, mas eu preciso disso para ontem. Mas capacitar alguém interno também, com toda essa estruturação, para que ela vire um manager interno, né? Também não vai ser para ontem. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Da qual tem que ver ali o que de fato faça sentido para a necessidade do cliente. Maravilhoso. Né? Do ponto de vista corporativo de longo prazo, se capacitar internamente faz com que a pessoa venha com um legado de processo e esteja já inserido naquele contexto. Se for para apagar um incêndio de um projeto específico, trazer alguém com a capacitação externa talvez seja um caminho. Sim. Esse é o critério de decisão que a gente realmente tem adotado, tá? Que é a pergunta assim, não existe, depende do que você precisa de fato. Não existe algo de prateleira e uma única resposta. É uma coisa é o que eu falo, né? Eu gosto sempre de ver a necessidade do cliente. O BIM de prateleira pode vir, né, com uma regra específica, né? Eu fiz isso em um cliente e funcionou. Isso é regra para mim e para todos os outros. Não. Né? Então, vai ter cliente que eu não vou indicar, melhor não fazer um projeto piloto que seja valendo para ir para a obra. Porque talvez o perfil que vocês têm de estruturação aqui assim, exato. Mas aí a gente tem que ver a necessidade, né? Vocês têm estruturação suficiente em questão de processo? A gente tem que ajustar alguma coisa no seu processo para chegar nesse resultado? Não, se for ver, o processo tá ok, tá redondo, né? A gente pode ter algumas complicações, mas do que vai se ter num desenvolvimento de projeto do que é natural. Calma, mas você não tem nenhuma matriz de responsabilidade básica dentro da empresa, né? Você não tem nenhum mapeamento de entregáveis, nem de fluxo, nem de nada, e você já quer ir com um projeto, né, que vá para a obra, a chance disso dar errado é muito grande. Total. Então é muito pela necessidade, né, do cliente, do que ele tem de estruturação. Se ele já tem recursos ali, né, suficientes para que a gente adote esse nível de um projeto piloto, aí é um indicado. Não existe nenhum certo nem errado, é que nem na modelagem, né? Eu posso fazer um rodapé com parede, eu posso fazer com all sweep, eu posso fazer com uma ferramenta de guarda-corpo. Exato. Tem certo, tem errado? Não, não tem. Qual que é o seu objetivo de usar isso? Como você vai extrair? Você vai extrair isso em quantitativo? Qual que é a informação que você vai trazer disso depois? O que você precisa? Então a gente vai analisar, né? Então, eu acho que isso vai de encontro exatamente ao que a gente estava falando, né? Hoje, a estruturação de uma implantação,
até um chat GPT te dá, né? É. Então, só que o como você vai fazer esse item, né? Aí é o que você falou, Essas a gente análises tem diversos mesmo. caminhos, entendeu? Então, o como fazer é o que a gente vai analisar de acordo com o nosso cliente, né? Então, beleza, né? O item, o objetivo aqui, ok, está traçado. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Será que você precisa de tudo isso mesmo, né? Pro cenário que você está, pro segmento que você está, com a equipe que você tem, né? Então, acho que isso é a análise que a gente faz no dia a dia, onde a gente fala que não existe prateleira, né? Em todas a gente vai ter que fazer adequações, alterações, revisões dentro de um processo que a gente, claro, a gente traz já, né? Ao longo da nossa carreira aí, a gente vai trazendo esses aprendizados, só que a gente vai sempre adaptando. E outra, Sim. a gente está inserido na tecnologia, né? Querendo ou não, a gente vai ter que adaptar todo dia, porque Sim. a cada ano vai mudando tudo as alguma tecnologias, então... E lembrando que isso daqui também não é um papo contra a inteligência artificial, né? Mas sim sobre o bom uso da inteligência artificial, que isso não Exatamente. substitui também a qualidade e expertise, né? Que toda a questão da implantação exige de um ser humano. Vamos, Sim. vamos pegar. Esse episódio, para mim, vai ficar marcado como realmente uma mudança de vida que eu passei. Casamento, filha, meu filho. Eu ia fazer uma analogia incrível agora. Concordam que existem receitas catalogadas e, assim, replicáveis, iguais? Só que o que muda? As variáveis de tempo, de ingredientes, de forma de se fazer, de preparo. Isso não é um pouco do BIM? Então, a gente tem uma estrutura de implantação onde tem diagnóstico, onde tem desenvolvimento de BEPS, de normativa, de famílias, de treinamentos, mas o que muda é os tempos de entrada e a forma como eles se conectam. O quanto as pessoas vão estar engajadas ou não, isso faz tudo isso que a gente está comentando aqui, Jefferson, isso faz total diferença. Nós tivemos implantações em que nós estávamos com expectativa zero e fomos totalmente surpreendidos. Sim. Por quê? Porque as pessoas se demonstraram muito mais preparadas para aceitar as sugestões que você colocou. Tivemos ao contrário também. Empresas que foram intransigentes no sentido de a gente tem que seguir porque tem. E a gente viu que os resultados não foram tão bons. Por quê? Porque a gente ficou totalmente engessado. E aí, é aquilo que a gente costuma dizer. O BIM ele funciona até a página 2. Porque a tecnologia começa a não ser tão útil quando ela deveria. Sim. Por quê? Porque o processo não está adaptado a isso. E eu queria te perguntar algo pegando esse gancho, tá? Essa analogia que eu fiz aqui. A gente tem o ponto a ponto do GPT ou das inteligências e a nossa forma de trabalhar. O que você vê como caminho crítico de tudo que a gente está colocando como auditoria, diagnóstico, BEP, famílias, treinamentos, projeto piloto? O que você hoje pode classificar como assim, o ponto mais sensível do processo de implantação? Eu acho que o mais importante é o mapeamento atual, né, do que acontece na empresa, né, para justamente pegar os gaps, como eu tinha falado anteriormente. Acho que a não repetição disso, independente se é em BIM, mesmo se a gente estivesse fazendo só uma auditoria de processo para continuar em CAD. De não deixar isso falhar. Lições aprendidas, né, dos projetos. Eu acho que fechar os olhos para erros recorrentes que muitas vezes não estão mapeados, só estão nos corredores, né? Já se acostuma porque aqui na empresa sempre a gente tem problema com a disciplina de hidráulica, porque o pessoal lá não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tá. E vocês fazem o quê para isso não acontecer? Então, assim, são os mapeadores de corredor, né? Só que não é processual. Né? Isso nunca se diz uma falha de processo. Né? Só diz de fofoquinha, né? De corredores. Né? E fulano e ciclano ali não trabalham direito, por isso que isso daqui tá errado. Né? Então, o que eu acabo vendo em questão de implantação e lidando, né, com todos os setores é que existe muita picuinha interna, aí voltando, pessoas. Né? Da qual, mas entregou esse projeto, deu errado. Né? Deu errado não, né? Teve uma falha ali, né? Teve um gap onde isso se passou e teve um retrabalho e um esforço até financeiro para que isso fosse ajustado. Mas isso sempre acontece. Tá, vamos mapear de por que vem acontecendo isso e com recorrência. Quando você começa a investigar, um passando o problema do outro. Né? Então, é porque já chega assim.
E aí eu só continuo. Tá bom, mas aí você Continua tá assim vendo, dessa forma. por que de repente não devolve? Sim. Né? Para que tenha um aceite, né? Profissional desse entregável, para que isso não Sim. recorra, né? Então, eu vejo que a maior problemática em si na implantação é o não mapeamento, né, dos erros cometidos em outros projetos. A gente não pode só olhar para um projeto futuro, eu quero que esse dê certo. Mas para eu fazer com que esse dê certo, eu vou ter que olhar meu pra histórico. trás. Então, não vai ser, é o BIM agora que vai resolver, porque esse é um projeto piloto, foi feito no BIM. Então, ele que vai ser o sempre. Não, Esse é eu o vou cometer os mapeamento- mesmos erros. Esse é o mapeamento de dores ali que você puxa no diagnóstico. No diagnóstico e durante todo... Falei que ia Isso derrubar em ia algum momento. acontecer. Isso ia acontecer. É por causa que é interessante você falar mesmo, porque é diferente a gente pegar e falar assim, me dá um fluxograma do seu processo. Aí vamos falar qualquer coisa aqui. Ah, cara, eu saio do conceitual, vou ali, faço detalhamento. E vai estar sempre assim. Vai ter tá na tudo entrelinha certinho. assim, ó, hidráulica sempre, né? Isso É. você só vai conseguir que entrevistas, diagnósticos, cara, o ponto principal é a gente focar aqui. Então você também já vai com um foco, né? E um risco que você já sabe que você tem ali. E é o que você falou, né? Esse pode vir toda a documentação de processo da empresa, do fluxo, que isso não vai estar ali, nem nas entrelinhas, né? E o que eu acho engraçado dessa primeira etapa, o pessoal sempre espanta, né? Tá, mas o que isso tem a ver com BIM? Mas por que a gente tá fazendo isso aqui? Porque, nossa, a gente vai ficar uma semana, 15 dias aqui fazendo entrevistas com todos os setores, mas pra quê? Traz o Revit. Traz uma ferramenta para que a gente... Não, aqui a diretoria quer ver o 3D. Tá bom, mas para eu chegar nesse resultado eu vou precisar mapear. Sim. Não, mas é balela, não tem para quê. E aí depois, no final da implantação, né, isso é muito bom, porque você vê o quanto que a equipe, ela cresce em maturidade. Ela amadureceu. E aí você olha e fala assim, lembra daquelas primeiras? Imagina se não tivéssemos feito, como estaríamos, né, no resultado final. Então... É muito bom quando você tem equipe, né? Esse último cliente mesmo que a gente atendeu, que eu fiquei 2 anos lá, se eu pegasse recortes, né? Se fosse até gravado, filmado, todo o diagnóstico, falar assim, lembra como era a sua opinião aqui? Você conseguiria repetir da mesma forma hoje, conhecendo, né? E tem toda uma questão também de confiança, né? Então, você chegando na empresa... sem ninguém te conhecer nem nada, e você falando e ditando, né, querendo ou não, como que vai ter que ser feito, a não confiança. Mas quem me garante que isso vai dar certo? Né? Não, nem eu garanto que vai dar certo. A gente vai tentar, para ver que isso daqui é um processo. Ele pode dar certo, como também pode dar errado, né? Então, a confiança que o pessoal acaba depositando, né, e por sorte no final, né, e colhendo os resultados também, né, todo o esforço ali do trabalho, que você consegue pegar e linkar. Tá vendo isso daqui? O porquê que foi solicitado de fazer assim? Por que a gente fez isso? Por que a gente fez aquilo? Olha o que isso gerou, né? Então, é muito gratificante, principalmente quando você pega uma empresa, né, que você consegue trabalhar todos os detalhes dentro da implantação, você consegue linkar, ó. Isso, a gente não perdeu tempo, por mais que parecia internamente ali, que isso não fazia sentido, esse material, que deu dor de cabeça, para que vai fazer isso, para que a gente vai entrevistar fulano e ciclano, mas no final, se a gente não tivesse tido aquela conversa, hoje o resultado não ia ser tão produtivo quanto, né, o não mapeamento disso. Então, isso é muito gratificante. Tem algo que te surpreendeu na implantação que foi realizada na Igreja Universal? Foi, eu acho que uma das mais desafiadoras na sua carreira. Sim. Para nós. Exato. Tem algo que te surpreendeu do ponto de vista técnico? O que eu vejo, né, numa questão muito positiva, da qual até, né, eu comentava com eles mesmo, né, é o engajamento, né? É isso que faz a diferença, Então, né, como eu tinha... Então, ponto de vista humano. Humano, total. Perfeito. Né? Técnico, então, assim, dominamos. Sim, mas isso humano... daí você senta e fala, olha, você vai criar uma parede assim, assim, assado. Você aprende isso em 5 minutos. Mas lá, Mas fator humano... dia a dia é da contribuição, de fato, porque é o que eu sempre falava para eles, não veja este projeto como um projeto que a responsabilidade é só desse setor. Na verdade, esse projeto aqui é multidisciplinar, né? Então, se eu estou vendo uma interferência aqui da disciplina X, não é sobre Exato. Apontar o dedo. Ei, você tá dando um jeito aqui do nosso projeto não sair do jeito como a gente estava imaginando. Maravilhoso. Né? Então, a
a junção, né, tanto visual do que se tem com o BIM, né, de você poder integrar toda a equipe, né, e uma das metodologias do que eu aplico lá, até na questão de ensino para o projeto piloto, é justamente a questão da gente estar em um projeto, apesar de sincronizado online e nuvem, todo mundo junto, visualizando, o espaço físico também, que é o que fez muita diferença lá. Então, a gente tinha uma bancada, né, uma sala específica do Núcleo BIM, onde, por mais que estamos nos visualizando em nuvem, né, você sincronizou, fez lá toda a postagem do seu pacote, e eu consumi e vi o que você acabou de fazer, eu também consigo olhar para o lado e ver que você produziu aquilo. Eu vi o seu esforço, né? Então é momentâneo, de fato. Então, todo esse engajamento da equipe, eu acho que é o que faz mais diferença, e o resultado final da implantação, eu acho que ela só traz bons resultados mesmo, né, quando você tem toda essa questão da equipe ali junto com você. Né? Acho que sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Não, o técnico cai quando times querem derrubar. Concorda? Porque fica difícil, né, que a gente até... Em tecnologia, a gente fala de ambiente comum de dados, onde você está tentando o quê? Fazer uma centralização de tudo ali, né? E aí você tem equipes trabalhando de forma ainda individual. Então, sabe, cara, o problema do amiguinho não é mais do amiguinho, é do projeto e é um problema de todos. Então, cara, o meu está assim. Então, acho que, claro, né, com o BIM, com isso, a gente consegue ter uma visualização mais rápida e melhor, né? Mas, é o que você falou, enquanto o time não estiver engajado em mudar a postura de como trabalhar também, não adianta. Você não vai mais trabalhar individualmente, sabe? Não é aqui, eu fiz o meu aqui, acho que daqui 2 meses, quando for passar por uma revisão que vão ver isso daqui, não. Hoje em dia tá sendo aqui just in time, né? Todo mundo aqui olhando, e eu acho que é pessoas de novo, né? Pessoas, sempre volta para Pessoas. Sempre volta. Eu sempre falo isso e é muito real, tá? A gente não tem aqui a dimensão do tempo. E já passamos, assim, de longe, né? o planejado de 1 hora a gente acaba esse episódio. E olha que eu me contive muito, assim, eu ensaiei bastante essa temporada pra... escrevendo aqui pra não falar. Pra não falar, eu tô aqui só... Passamos, assim, de longe o tempo previsto, mas eu acho que isso é enriquecedor pro que nós tínhamos como proposta para esse episódio, Jefferson. Mas eu não posso deixar de te perguntar algo que eu acho que é importante para esse nosso fechamento. O que você deixa como... E pode ser, sem sombra de dúvida, você vai falar alguma coisa que já tenha sido dita, mas eu acho que tem que ser muito assertiva. O empresário, a empresa, o gestor que está olhando com o BIM ou já teve experiências passadas com ele e não foi tão bem sucedido. Mas tem aquela fé de que não é possível, na empresa ABC funciona, por que na minha não? O que você pode deixar de recomendação para esses profissionais que ou não tentaram ou tentaram e não tiveram sucesso? Tem alguma receita mágica do Jefferson para isso? Tem, muito simples e fácil. Olhe o seu processo. Porque, resumindo, né, de tudo que a gente conversou aqui, basicamente o BIM em si não é a ferramenta, né? Só, né? É um conjunto de ferramentas. É um meio, né, para você chegar a ter resultados, mas o resultado principal que vai ser efetivo e que faz a mudança de fato é no processo. A gente entra para fazer uma implantação, a implantação em si é olhar para o processo, modificar o processo. Eu não consigo trabalhar da mesma forma que eu entrego projetos em CAD em BIM, né? Então, por mais que seja uma questão básica, até de comunicação, no BIM, teoricamente, eu não vou ter nem troca de e-mail direito, né? Se eu estiver usando um CDE, obviamente, né? Então, a comunicação disso muda. Ou seja, volta-se ao processo, né? A informação recebida já mudou no processo. No meu fluxo ali, né, de desenvolvimento de projetos, essa informação já chega de uma outra forma. Então, olhar o processo, sim, ele é precioso. Tanto para uma pessoa que esteja ingressando agora na carreira, né? O que eu tenho que aprender? Aprende mais o processo, as ferramentas, você vai ter profissionais, né, no dia a dia, né, para lidar com elas, né? Então, você vai ter um projetista de estrutura que vai lidar com o software de estrutura. Então, eu como BIM Manager, eu não tenho que ter, né, a expertise 100% de fazer um projeto de estrutura. Não sou. Eu sou o primeiro que eu sou arquiteto, né? Quem faz isso é uma outra, né, especialidade. Então, eu não tenho que aprender todas as ferramentas do BIM. O que eu tenho que entender, principalmente, ter
mais critérios em questão de análise de processos, né? Então, o processo ele é tão rico para quem está iniciando, né, para entender como fazer uma implantação, como também para o cliente, ele olhar e falar assim, eu preciso olhar no meu processo para ver o que de fato, né, aqui eu tenho de gap para poder ter essa resolução e chegar nesse objetivo que é ter o BIM efetivo dentro da empresa. Eu acho que isso é o primordial. Perfeito. Bacana. Respondido. Paulo, Thibaut, finalizamos, né? Ou finalizam com a gente. muito obrigado pela parceria de sempre. Eu acho que foi um dos episódios que, sim, foi desafiador do ponto de vista de deixarmos o assunto, eu acho que entre nós três aqui na mesa, de me segurar para falar muita coisa, porque o assunto implantação, sem sombra de dúvida, é um tema que para mim é desafiador, porque a gente no dia a dia, por mais que eu não esteja diretamente na área técnica, a gente sabe o que acontece no lado humano dos bastidores, a expectativa dos clientes, a quesito de frustração, de entusiasmo que muitos deles às vezes dão feedback, e não é fácil. E o lado humano sempre foi, ao longo dos últimos anos para nós, o fator principal. Então, eu acho que como recado seu, meu e de nós como podcast olhe para o seu processo, olhe para o seu time, se preocupe realmente com muito mais do que tem dentro de casa, e a tecnologia ela vai vir. Ela é uma consequência de uso, mas ela não é o motivo principal pelo qual você implanta BIM, tá? Isso vai acontecer naturalmente e tenham calma. A gente está ali para juntos tratar essas expectativas e levar os melhores resultados. Bacana, muito gente, bom. Jefferson, te agradecer pela presença, pela troca. Obrigado pelo convite. Foi tranquilo? Tranquilo, agora passou 15 minutos, relaxa, né? Tá certo. A gente sempre fala isso, mas aqui eu nunca vi ninguém pegar um pouco desses quitutes que ficam aqui. Não dá tempo. É difícil. Quando acaba a gente se diverte um pouco, mas... que bem a hora que eu pego e faço uma pergunta, né? Gente, quero agradecer vocês pela participação, pela audiência. A gente encerra mais um primeiro episódio do Papo BIM da terceira temporada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, disseminem o conhecimento e vejo vocês no próximo episódio. Até já!